Olá pessoal, meu nome é Ulisses Alves, bem-vindo ao canal ProgViri, videoaulas de programação. Hoje nós estamos na página 1375 do Guia de Programação C# da Microsoft, versão em inglês. Você pode baixar a versão em português também, que estão disponíveis aí na descrição desse vídeo. Hoje o assunto será conceitual a respeito de herança de classes. Classes totalmente suportam herança, que é uma característica fundamental de programação orientada a objetos. Não é exclusivo do C#, é específico de programação orientada a objeto. E C#, por ser uma linguagem orientada a objetos, C# também suporta herança, devido a ele suportar classe também. Quando você cria uma classe, você pode herdá-la de qualquer outra interface ou classe que não seja definida como sealed. Classes, interfaces marcadas como sealed não podem ser herdados, né? E outras classes podem herdar de sua classe e sobrescrever métodos virtuais da sua classe. Então você pode criar métodos que tem um comportamento padrão na sua classe, mas você marca ele como virtual, sinalizando que se alguma classe herdar dela, essa classe filha pode modificar a implementação desse método para funcionar de um modo mais específico, correspondente a essa classe filha dela, que herdou da sua classe. Herança é conseguida, por meio do uso de derivação, o que significa que uma classe é declarada através de se utilizar uma classe base a partir da qual ela herda dados e comportamentos. Herança e derivação são basicamente o mesmo conceito. Você herda de uma classe base e então você tem uma classe filha. A classe base ela define dados e comportamentos que podem ser herdados ou reaproveitados por classes que herdam dela. Uma classe base é especificada por meio de se adicionar 2 pontos e o nome da classe base seguindo o nome da classe derivada. Aqui ele deu um exemplo. Ele tem uma classe manager, que significa gerente, Está herdando de employee, que é empregado. Ou seja, gerente também é um empregado. Só que além de ser um empregado, ele tem mais características. Ele não é um simples empregado, ele é um tipo mais específico de empregado. Por isso que o gerente herda de employee. Aí aqui na classe manager, ele obtém todos os dados que já estão definidos, Dados, campos, properties, métodos e eventos que estão definidos em employee. Ela herda, então é como se manager tivesse tudo que employee contém. E além disso, a classe manager pode definir campos, properties, métodos e eventos específicos do gerente. Então vem para cá. Se a gente fosse ver um exemplo aqui, a gente tem uma classe employee, que ela define um salário, e aqui em manager nós temos manager herdando de employee, e ele tem uma lista de subordinados, que são empregados. Ou seja, gerente é um empregado que tem subordinados. Poderia pensar assim. Quando uma classe declara uma classe base, ela herda todos os membros da classe base, exceto os construtores. Então, os construtores você tem que definir novamente na classe que herdou, na classe filha. A gente não vai ver muito código aqui porque é mais conceitual, Diferente de C++, uma classe em C# pode somente diretamente herdar de uma única classe base. Em C++ existe herança múltipla. Em C# já não existe, só pode herdar de uma única classe. Contudo, devido a uma classe base poder ela própria herdar de uma outra classe, uma classe pode indiretamente herdar múltiplas classes bases. Se, por exemplo, aqui a gente tivesse
uma outra classe pessoa, e supondo que a employee herde de pessoa, então, indiretamente, manager também herda de pessoa agora. Então, gerente é uma pessoa, além de ser uma pessoa, é um empregado, e além de ser um empregado, é um gerente. Ele herda de employee, que por sua vez herda de pessoa. Então, ele obtém tudo que está acima da cadeira hierárquica a qual ele pertence. Todas as classes acima dele, ele vai aproveitar todo o comportamento e dados definidos nessas classes. Além disso, uma classe pode diretamente implementar mais de uma interface. Depois a gente vai entender o que é uma interface. E aqui no momento é só entender que uma classe pode herdar, na verdade implementar, mais de uma interface. Então você está limitado a apenas uma classe como classe base, mas você pode implementar um número aí indeterminado, quantas interfaces você quiser em uma determinada classe. Claro que o tanto fizer sentido, né, para o seu sistema. Depois a gente aprende essas questões aí de interface. Uma classe pode ser declarada como abstrata. Uma classe abstrata pode conter métodos abstratos que têm uma assinatura, uma definição de assinatura, mas não tem implementação. Ou seja, é uma classe que ela diz o que ela faz, mas ela não diz como que ela faz. Aí é papel de cada classe que herda dela implementar aqueles métodos para fazer o serviço de acordo com sua especialidade. Classes abstratas não podem ser instanciadas, então você não pode dar um new e o nome da classe aí se ela for abstrata. Elas somente podem ser usadas através de classes derivadas que implementem os métodos abstratos. Se, por exemplo, aqui, se essa classe pessoa tivesse algum método aqui abstrato, supondo que essa pessoa aí fosse uma classe abstrata também. Supondo que ela tivesse esse método de abstrato falar, lógico que é um exemplo, né? Aí todas as classes filhas deveriam implementar. Você teria que vir aqui, dar um ponto, implementar a classe abstrata. Aí aqui ela ia sobrescrever o método e implementar como que essa classe fala, né? No caso, como que ela executa implementa esse comportamento. Em contraste, uma classe sealed, que é selada, não permite que outras classes derivem dela. Se eu dissesse que employee é uma classe selada, sealed, eu não poderia vir aqui em manager e herdar dela. Manager não pode derivar do tipo selado nem employee. Definições de classes podem ser divididas entre diferentes arquivos-fonte. Você pode utilizar a palavra-chave parcial, partial, para definir classes parciais. A Microsoft faz muito isso em projetos pré-prontos. Lá você vê uma classe definida em diferentes arquivos. E geralmente é código gerado automaticamente também. Mas você pode fazer isso se for interessante para o seu projeto. Você pode dividir uma mesma classe em diferentes arquivos e no final ela é compilada como uma classe só. Então é isso para essa aula. Conceitos aí de herança de classes em C#. Na próxima aula a gente vai ver um exemplo, não específico de herança, mas de classe. E para essa aula era mais um entendimento conceitual aí de todos esses conceitos que compõem discussões, né, relacionadas à herança de classe em C# e outras linguagens orientadas a objeto. Agradeço aí por você ter assistido esse vídeo, peço que dê um like para nos ajudar
Se inscreva no canal para continuar assistindo essa série do Guia de Programação C#. Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário aí se tiver dúvida ou quiser comentar alguma coisa aí. Conversar com a gente está à disposição aí nos comentários. Abraços, até o próximo vídeo.